Seja bem-vindo ao segundo Congresso Nacional de Sustentabilidade Online. Meu nome é Josiane Marlise Tadiagui, sou mestra em sustentabilidade, pesquisadora desses temas desde 2020 sobre agricultura orgânica com bases agroecológicas. O que eu vou apresentar para vocês hoje é sobre a transição da agricultura convencional para a orgânica, focando na sustentabilidade e nos princípios da agroecologia. O objetivo geral desse trabalho, dessa pesquisa, foi analisar o cenário da agroecologia a partir da agricultura familiar orgânica, os desafios, benefícios, tanto em âmbito ambiental, social, econômico, cultural, político e ético. E a relevância é levar esse conhecimento, né, dos agricultores à academia, tanto sobre o meio ambiente quanto sobre a saúde do ser humano, e também a questão da segurança e soberania alimentar local. E levar também esse conhecimento e técnica da academia ao agricultor. Desde a crise de 1929, o assunto da conservação e mudança de mentalidade quanto à exploração desenfreada do meio ambiente vem sendo discutido em diferentes esferas. E contextualizando então esse processo que se passou, essas crises que ocorreram desde 1929, os famosos anos 20, que ao finalizar caiu na fome, pobreza, especialmente nos Estados Unidos e assim afetando todo o mundo. O momento atual que nós vivemos nos traz muitas reflexões sobre os danos causados ao planeta. Passamos por duas grandes guerras, a Primeira Guerra Mundial, a Segunda Guerra Mundial, e no momento atual onde nós chegamos, nos perguntamos como chegamos aqui? Por que atualmente temos tantos problemas, fome, pobreza, problemas com recursos naturais, doenças, desequilíbrios, tempestades solares, não? Porque também isso está nos afetando nesse momento. Os vulcões que voltaram a entrar em erupção, muitos deles. Então, são vários processos que estamos vivendo e o ser humano, depois de passar por toda essa crise da Covid-19, também entrou em vários processos psicossociais de convulsões. O modelo agrícola atual, então, é o tema que eu vou lhes apresentar, e por um lado, nos traz esse questionamento sobre o modelo agrícola atual, que segundo Vandana Shiva, filósofa, física, ecofeminista e ativista ambiental, diretora da Fundação de Pesquisas em Ciência e Tecnologia e Ecologia em Nova Delhi, na Índia, é uma das pesquisadoras desse tema e que acompanha também os agricultores familiares na Índia. Igualmente temos no Brasil Caporal, Costa Weber, Darout, Seguesse, Assis e muitos outros que tratam sobre esse tema e nos colocam que esse modelo agrícola atual ele é questionável desde qualquer ponto de vista. Ele contribui, claro, com aproximadamente 30% da nossa alimentação. No Brasil, por exemplo, é muito importante não, essa agroindústria, porque exporta muito desses produtos, como a soja, o milho, etc. Por outro lado, também, outro questionamento que se faz, que são monoculturas e com intenso uso de agrotóxicos, contaminando solo, água, ar, saúde dos seres vivos. Diversos dados e pesquisas científicas demonstram que a agricultura familiar é quem contribui, na verdade, para os outros 70%, ou seja, é quem coloca variedade e diversidade com nutrientes na mesa das pessoas. Então, é um questionamento que se faz, né? Por que isso não é valorizado?
Então, a agricultura familiar, e em especial orgânica, que é a minha pesquisa se centrou, pode ser uma dessas possibilidades que a ciência agroecológica traz como uma mudança de paradigma dessa agricultura industrial. No Brasil, essa agricultura orgânica ela vem ganhando força, apesar de que ainda é pouco explorada e pouco divulgada entre a população local e também a nível regional, nacional. E uma pergunta, você sabe o que você come? Por que essa pergunta, não? Bom, quando nós nos perguntamos isso, nós perguntamos os alimentos que eu coloco na minha mesa, eu sei os nutrientes que ele tem? E os ingredientes que constam em cada um dos pacotinhos que eu busco no supermercado? Você já observou que existe lá um T, como se mostra aqui, um T amarelinho, que você pode observar nesses pacotes? Já observou esse T? Sabe o que ele significa? Então, vou lhes contar. Essas embalagens, não que tem esse T, são alimentos transgênicos que se compra em supermercado. E o que significa esse T? Então, vamos ver. Os alimentos geneticamente modificados, ou também conhecidos como transgênicos, eles estão em muitos alimentos que você consome no seu dia a dia. Nos biscoitos, no fubá, no óleo de canola, no óleo de soja, na margarina, nas farinhas. E também, você conhece os riscos que tem esses alimentos com esse produto modificado geneticamente em laboratório para a sua saúde? Ou você nem sabia que isso existia? Bom, esses alimentos processados principalmente, mas também muitas das verduras e frutas que se encontram em supermercados, em feiras, são transgênicos. E o maior problema é que quando esses OGMs são liberados no ambiente, sem estudos suficientes, especialmente, podem trazer diversos problemas. Intoxicação da população e dos animais, impactos ambientais, como por exemplo uma planta que consegue se propagar com maior velocidade que outras, que são modificadas e se cruzam entre si, sufocam aí uma espécie nativa e assim vão extinguindo as que se autorreproduzem, porque os transgênicos você sempre vai ter que comprar a semente do produtor principal, você não consegue reproduzir ela. E os transgênicos também podem afetar a vida microbiana do solo, por quê? Devido ao grande uso de agrotóxicos e a forma como é cultivada. Também causando contaminações cruzadas e, tragicamente, os impactos na natureza que são causados são irreversíveis. O desaparecimento de insetos, como é a questão das abelhas, desde 1970, com a primavera silenciosa, aí há questionamento sobre esse tema. Há animais e plantas que vão desaparecendo, o solo que se compacta e também as erosões causadas, desertificação. E você também é contaminado. Por que será que temos atualmente tantos problemas de resistências, de alergias, com relação a certos produtos como o leite, as farinhas, o glúten, etc. E os agrotóxicos. Então, esses agrotóxicos são venenos que foram trazidos aí da Primeira Guerra Mundial e eram utilizados justamente para eliminar pessoas e atualmente são usados na natureza para eliminar insetos e, consequentemente, nós estamos ingerindo isso na nossa dieta diária. A partir
partir desse contexto, surge então um novo paradigma com relação a essa chamada Revolução Verde, ou a agroindústria, que é a agroecologia, focando principalmente na agricultura de orgânicos, com base nos 3 pilares da sustentabilidade que ela atende muito bem. Por exemplo, o pilar ambiental, com a diversidade de alimentos, a produção sem uso de agrotóxicos, o uso de tecnologias limpas, a segurança alimentar, obedecendo ou respeitando os tempos da natureza, como é a agricultura orgânica biodinâmica, que considera os ciclos lunares e solares. Também o pilar social, seres humanos e a capacidade humana de produção, não apenas como meios de produção e trabalho. Trabalhar em cooperativismo, associativismo, doação a instituições e entidades filantrópicas. Na parte econômica também há um baixo custo de investimentos, bioinsumos naturais, fertilizantes orgânicos produzidos na própria propriedade, sem depender tanto da parte externa. Pode ser produzido, principalmente a agricultura orgânica, em pequenas, médias e grandes propriedades. A certificação, que é uma garantia de que esse produto é orgânico. Também as políticas públicas que estão incentivando essa forma de fazer agricultura e assim por diante. Continuando então com a agroecologia, ela é uma ciência, na verdade, com princípios, né, com suas dimensões, e ela surge na década de 1970, estabelecendo aí uma base teórica para a diversidade de movimentos da agricultura não industrial. Então, a CIS 2005 nos coloca isso. E ela é um resgate com bases tecnológicas e econômicas novas, principalmente novas à lógica da complexificação das sociedades camponesas e seus conhecimentos, porque ela valoriza esses conhecimentos e também busca, né, de alguma forma, uma forma de superar os desafios para estabelecer uma agricultura sustentável, respeitando aí também os agroecossistemas, respeitando também os ciclos de cada lugar, a forma dos solos, os tipos de solos e entre outras qualidades. O que são produtos orgânicos? Vimos um pouquinho o que são os produtos OGMs, modificados geneticamente. Então, vamos entender, né, o que nós colocamos na nossa mesa. O que são orgânicos? Na verdade, o termo alimento orgânico não é apenas, se refere apenas a essa origem genética do organismo, ou do produto, ou do alimento, mas também todo um sistema de produção envolvido. Ou seja, não é apenas não usar agrotóxico, né? Não é apenas isso, porque leva também a uma qualidade de vida, a uma saúde, um alimento limpo. E de acordo ao Ministério da Saúde do Brasil, o alimento orgânico é aquele em que o processo produtivo deve contemplar o uso responsável do solo, da água, do ar e dos demais recursos naturais, e respeitando também as relações sociais e culturais, ou seja, vai além dos 3 pilares. E no Brasil, os alimentos orgânicos também lhes apresentam uma identificação, que vocês podem observar aqui do lado, não? Que é justamente esse selo de orgânico. E para que os consumidores assim tenham certeza da procedência do produto e que é verdadeiramente de origem orgânica, porque ele tem todo um processo de fiscalização desse produto, né? Como é aqui no Paraná, por exemplo, a Tecpar. Então, a transição da agricultura convencional para a agricultura orgânica pesquisa
do tipo estado da arte. Então, a minha pesquisa, num primeiro momento, né, se centrou nisso, nessa pesquisa bibliográfica tipo estado da arte. Esse estudo foi centrado na terra, nos pequenos agricultores familiares, né, e Vandana Shiva, ela pergunta, né, porque, portanto, quem alimenta o mundo é quem contribui para com a biodiversidade, a compaixão, os conhecimentos e o saber fazer dos pequenos agricultores? Então, ela afirma que o primeiro elo na cadeia alimentar são as sementes e sua diversidade, que a agricultura familiar, convencional e atualmente também a que está sendo incentivada a orgânica, é a que conserva essas sementes, né? Porque os organismos geneticamente modificados, suas sementes não se autogerminam, enquanto que as sementes crioulas chamadas, né? Ou as sementes realmente que são originárias, elas se autorreproduzem, então a sua diversidade tem que ser conservada. E o objetivo dessa parte da pesquisa foi mapear e analisar as pesquisas acadêmicas sobre a agroecologia, agricultura orgânica, a transição da agricultura convencional para a orgânica, ou seja, foi feita uma pesquisa para descobrir, né, quantos artigos, claro, numa plataforma que já vamos ver em seguida, existiam sobre esse tema. Então, o estado da arte, né, o corpus de análise dele, foi feito um mapeamento de produções acadêmicas em teses e dissertações, né, com a busca avançada na plataforma BDTT, ou seja, essa plataforma que tem essas produções de teses e dissertações, e foi feito no período de 2017 a 2022. O material selecionado foram 134 artigos, né, que tinham esses temas anteriormente citados, sendo 123 dissertações e 11 teses. E destas foram somente 26 corroboraram o tema abordado. Então foi feita uma análise criteriosa dos títulos, das palavras-chave e dos resumos desses trabalhos. Então, numa primeira fase, né, dessa metodologia, essas 26 pesquisas que foram salvas em PDFs, elas foram arquivadas, né, e esses foram os temas que foram buscados: a agroecologia mais transição para as dissertações e a agroecologia mais transição para as teses, e igualmente a agricultura orgânica mais transição, tanto para teses como dissertações. E cada pesquisa foi classificada com código, né? Foi elaborada uma planilha no Excel e salvo aí também os PDFs desses. Numa segunda fase, foram lidos os resumos, em especial a parte de resultados das 26 pesquisas acadêmicas, e os fragmentos textuais foram reunidos em categorias. Foi feita, então, a codificação e a categorização dessas palavras. Então, na fase 3, o tratamento dos resultados, surgem essas 10 categorias. A primeira, então, foi possível identificar essas categorias a partir dos códigos, e a primeira dela é a agroecologia e sustentabilidade. Não podia ser diferente, né? Porque justamente o tema trata isso. O manejo ambiental, a agricultura orgânica, a agricultura convencional. A quinta categoria, transição. A sexta, os desafios. O sétimo, saberes e conhecimentos. A oitava foi a segurança alimentar. A nona, o mercado consumidor. E o décimo, a certificação ou certificados. Então, essa análise foi feita a partir dos fragmentos textuais, com embasamento teórico dos autores citados na. Então, esse novo paradigma da agroecologia, com a agricultura de orgânicos, foi analisado, então, foram analisadas essas categorias com base nas dimensões, tanto da agroecologia como nos pilares da sustentabilidade, como vocês podem
observar na figura. Então, por exemplo, no pilar da sustentabilidade ambiental, nós temos a categoria 1, 2, a 3, a 4, a 5 e a 6 como referências a esse pilar da sustentabilidade. No social, nós temos o 7 e o 8, que são os desafios e os saberes e conhecimentos dos agricultores. O econômico, que se relaciona ao 9 e o 10, o mercado consumidor e a certificação. A questão política, que aí já entramos na agroecologia, não? Nas dimensões da agroecologia, que vamos ver em seguida, o que são essas dimensões, que entram aí como questões da agricultura convencional, a transição, os desafios, a segurança alimentar, o mercado consumidor, né? A certificação, a questão ética, que entraria todas essas categorias, a cultural, né? Em especial a 7 e a 8, os saberes e conhecimentos do agricultor e também respeitando aí os agroecossistemas, e a segurança alimentar, não? Que vai como uma questão de conhecimento. Por quê? Porque eu só posso escolher realmente o que eu como, o que eu ponho na minha mesa a partir do conhecimento. Que eu sei diferenciar um alimento do outro, eu sei os nutrientes que ele traz, né? Por isso é importante, por exemplo, lermos aí os ingredientes dos nossos alimentos quando vamos comprar no supermercado, porque alguns nutricionistas dizem que se um alimento processado tem mais de 5 nutrientes, ele não deveria ser consumido. Então, aí podemos tirar nossas conclusões. Então, o quadro dessas dimensões, a relação dessas categorias que foram feitas com relação aos pilares da sustentabilidade, as dimensões agroecológicas, nós podemos ver aqui, né, a partir dessas dimensões que foram analisadas num segundo momento da pesquisa, né, que traz, por exemplo, essa pesquisa ecológica, ou a dimensão, perdão, ecológica. Então, seria o que essa dimensão ecológica? Manutenção e recuperação de base dos recursos naturais. Por isso se dizia que, na verdade, a agricultura agroecológica, ela não está unicamente visando um produto sem agrotóxicos, senão que ela busca também manutenção e recuperação dos recursos naturais, né? Que sustenta e estrutura a vida e reprodução das comunidades humanas e demais seres vivos, ou seja, também buscando essa conservação dos insetos, restabelecendo toda a microbiota do solo, etc. Então, ela tem uma base para atingir patamares crescentes de sustentabilidade. Não é apenas de momento, ela segue um ritmo. Também temos aí a dimensão social. E o ecológico tem um significado de relevância. Então, o produto gerado nos agroecossistemas, com bases renováveis, também ajuda a conservar a saúde humana, ajudam o agricultor a ter uma melhor qualidade de vida. E equitativamente é apropriado e usufruído pelos diversos segmentos da sociedade, porque o consumidor que vai receber esse produto, né, com bases agroecológicas ou orgânico, também vai receber um produto com nutrientes, um produto limpo, sem agrotóxico, e poderá também melhorar sua qualidade de vida, sua saúde, né? Também origina novas formas de relacionamento da sociedade com o meio ambiente, ou seja, a pessoa vai receber um produto que não existem também, claro, dentro dos orgânicos, produtos processados, né, como as farinhas, os feijões, arroz, etc. Mas também os produtos que ela consegue frescos, né, como legumes, frutas, verduras, etc. Então, continuando com a análise multidimensional da sustentabilidade a partir da agroecologia, temos o aspecto econômico.
Então, os resultados econômicos obtidos pelos agricultores são elementos-chave para fortalecer essas estratégias de desenvolvimento rural sustentável. E essa seria uma possibilidade de uma pesquisa futura, para entendermos um pouco mais essa produtividade, essa rentabilidade que os agricultores têm a partir de uma produção com bases agroecológicas. A sustentabilidade de agroecossistemas também supõe a necessidade de se obter balanços agroenergéticos positivos, né? Então, entender isso, como que a agricultura orgânica, ela renova o solo, conserva a água, como seria todos esses processos? Compatibilizar também a relação entre produção agropecuária e consumo de energias não renováveis. Então, todo um processo que exige uma reflexão e também uma mudança na prática. A questão cultural da dimensão agroecológica nos traz os saberes, os conhecimentos e os valores locais das populações rurais, que precisam ser analisados, compreendidos e utilizados como um ponto de partida nos processos de desenvolvimento rural, porque ao utilizar essa forma de fazer agricultura, se valoriza muito mais os conhecimentos e saberes do agricultor. E também deve espelhar essa identidade cultural das pessoas que vivem e trabalham em um dado agroecossistema, porque são diferentes, por exemplo, do sul do Brasil para o nordeste do Brasil, para o centro-oeste, são culturas diferentes da Amazônia, inclusive a microbiota do solo, os micro-organismos que ali existem, tudo isso é diferenciado de um agroecossistema para outro. Por isso, o uso de bioinsumos naturais produzidos na própria propriedade é muito diferente de você utilizar um bioinsumo produzido industrialmente, que também são benéficos em alguns casos, mas que trazem outro tipo de micro-organismos que podem interferir naquele agroecossistema. Também temos ainda as dimensões política e ética. A questão da dimensão política, ela diz respeito aos métodos e estratégias participativas capazes de assegurar o resgate e a autoestima e o pleno exercício da cidadania. Não? Então, as chamadas políticas públicas que existem, o PNAE, por exemplo, que é o Plano Nacional de Atendimento à Alimentação Escolar, né? Que é promovida pelo governo e compra das famílias, né, de agricultores, de pequenos agricultores, e que atualmente também em muitos estados, como aqui no Paraná, está sendo utilizado essa parte da contribuição nacional para a produção de orgânicos e também para a compra, né, de produtos orgânicos para as escolas. A questão ética, então, aí se relaciona diretamente com a solidariedade intra- e intergeracional e com novas responsabilidades dos indivíduos com respeito à preservação do meio ambiente, ou seja, produzir no futuro, pensando no presente, pensando no futuro, nas futuras gerações, nos filhos, nos netos e todos os que ainda virão. Então, que eles terão essa natureza e terão essa possibilidade de usar esse mesmo agroecossistema para sua alimentação, né? E todas essas dimensões da agroecologia, né, vêm de um estudo de Caporal e Costa Weber de 2004, que foi assim adaptado por minha pessoa nessa pesquisa. Então, vamos entender essa busca de soluções para essa questão, né, dessa mudança de paradigma, ou seja, da agricultura industrial para a agroecologia. Então, vimos que a agricultura industrial, ela provoca degradação ambiental, social e econômica. Porque se diz também, além da degradação ambiental, né, porque são produções de monocultura em grande escala, com utilização de muitos agrotóxicos, e a questão social é que muitos agricultores acabam sendo expulsos, entre aspas, das suas propriedades para que essa agricultura possa tomar
forma. E trazendo aí também questões sociais nas cidades, não? Porque as pessoas acabam indo para as cidades, a miséria, a fome, não? Então são muitas questões que se tem que considerar nessa, vamos dizer assim, nesse processo desse novo paradigma que surge com a agroecologia, né? Com demanda por práticas alternativas, como é o caso da agricultura orgânica, né? Que alguns autores dizem que pode ser utilizada em pequenas ou grandes propriedades. Já a agricultura orgânica agroecológica, somente em pequenas propriedades, porque tem toda princípios, né, que são utilizados. E ecologicamente equilibradas, que respeitam a cultura e a ética, né, como nós vimos anteriormente aí nas dimensões. Então aí vocês podem ver nas imagens, aqui temos uma imagem da agricultura industrial convencional, a agroindústria, e aqui embaixo uma plantação de um dos agricultores pesquisados, que é uma plantação agroecológica, né, orgânica. Então, a agricultura familiar orgânica para Bernal diz que a melhor maneira da agricultura familiar gerida pelo próprio grupo familiar seria fortalecer essa auto-organização em cooperativas, se unir a outras famílias e envolvendo a produção, a industrialização e comercialização desses alimentos ecológicos. Né? E também essa busca de decisões sobre, ou seja, um planejamento dessa agricultura familiar orgânica. O que plantar? Onde? Quando? Por quem e para quem eu vou produzir? Então, são alguns questionamentos feitos dentro dessa nova forma, desse novo paradigma. Né? Então, a agricultura orgânica ela está ganhando espaço no mundo, como podemos ver nessa primeira tabela. Por exemplo, né, temos aí a Austrália com 35 milhões de hectares sendo cultivados com essa forma de fazer agricultura. Segundo lugar, a Argentina. Né? Aí temos também o Uruguai, a Índia, que está em 8º lugar, e o Brasil em 12º lugar nessa lista, né? E terceiro da América Latina, entre os países com maiores áreas destinadas à agricultura orgânica, apesar de ainda serem muito pequenas, porque, por exemplo, a agricultura convencional ou a agroindústria ocupa no Brasil 42 milhões de hectares, enquanto vocês podem perceber nessa tabela 1 milhão de hectares somente para a agricultura orgânica, agroecológica. E outro ponto que chama atenção nessa agricultura orgânica, né, é que de acordo com o estudo sobre o Cadastro Nacional de Produtos Orgânicos realizado pela Embrapa, então essa pesquisa que nós vemos aí em seguida, né, é de 2019, que nos traz alguns a agricultura orgânica, então no Brasil, como vemos aqui, de 2010 a 2018, né, quadruplicou sua produção, passou de 5 mil por unidade de produção, 5 mil unidades, para 22 mil unidades de produção. Né? Hoje, então, temos 22 mil pequenas propriedades que produzem essa forma orgânica da agricultura. Então, aumentou bastante, quadruplicou, mas ainda é pequeno. A produção de orgânicos no Brasil, segundo o MAPA, né, 2023, ela chegou a alcançar os 24 mil produtores que estão cadastrados, né, no Cadastro Nacional de Produtores Orgânicos. E no estado do Paraná, que está aí com 16% do total desses produtores, com 3.919 produtores. Então, aí podemos ver no nosso mapa, e aqui há várias formas distintas
produções agrícolas. Então, vamos diferenciar então a agricultura orgânica da agricultura orgânica biodinâmica. O orgânico ele é originário da ideia de que a unidade de produção ela funcione como um organismo vivo, ou seja, partes de um corpo dinâmico interagindo entre si. Né? Então aí temos uma visão sistêmica e holística ao mesmo tempo. A agricultura orgânica ela tem bases nas dimensões da sustentabilidade e é integradora também das dimensões ambiental, social, econômica, além da cultural, política e ética da agroecologia. Então, as duas se complementam, vamos dizer assim. E a agricultura orgânica biodinâmica está composta por biológico, inerente à natureza, impulsionando os ciclos vitais, sem uso de agrotóxicos e os adubos químicos, e é dinâmica, ou seja, porque está relacionada à aplicação por parte do produtor dos ritmos formativos e o desenvolvimento da natureza. Então aí também temos aí um exemplo do calendário biodinâmico, e esse calendário que respeita os ciclos naturais e os ritmos, porque ele está relacionado justamente às fases lunares e também às estações do ano, ou seja, às fases solares. Então, que resultados se obtiveram nessa pesquisa de campo, ou pesquisa de estudo de caso, com relação a esses agricultores produtores de orgânicos? Aí vemos algumas fotos dessas produções que muitas pessoas acham que por ser orgânico tem que ser pequenininho, tem que ser mirradinho, cheio de bicho, Na verdade, os agricultores, através de pesquisas também de universidades, estão aperfeiçoando e melhorando esses seus produtos e respeitando ao mesmo tempo e recuperando os solos. Então, aqui temos uma plantação de repolho, uma plantação de cebola, também aí uma forma de recuperação do solo, com a palhagem e assim por diante. Então, dentro das dimensões anteriormente citadas, foram analisadas os resultados dessa pesquisa que foi feita com 3 agricultores aqui da região do Paraná e que trabalham com a agricultura orgânica, então a dimensão ecológica, sendo um deles que utiliza o método biodinâmico. Então, essa visão nos traz que a propriedade agrícola ela é vista como um organismo indivisível e também esses agricultores manejam a propriedade ecologicamente, observando o cuidado com os recursos naturais e ao mesmo tempo com sua própria saúde. Eles valorizam a sua produção também por esse ângulo. E entrelaçando aí a dimensão ecológica com a social e cultural. E os produtos na área social gerados aí pelos agroecossistemas sustentáveis oferecem melhores níveis de qualidade de vida para as pessoas, porque são produtos limpos, com outros tipos de nutrientes. Também as esposas desses agricultores participam ativamente desses processos de produção. Aí também está o papel da mulher na produção, na colheita, na venda dos produtos. Claro, e também nessa participação do que coloca sobre a mesa, porque quando nós nos perguntamos o que você come, muitas vezes nós pensamos nisso, Eu não sei o que eu como porque não sou eu quem coloco na mesa, É minha mãe, a minha avó, é alguém que realmente compra esse produto, cozinha, prepara, e coloca na mesa. Então, se nós vamos tendo conhecimento dessas diferenças, ou melhor, vamos nos informando, vamos tendo também a possibilidade de escolher melhor nossos alimentos. Então, aí está os consumidores, que somos nós que também estão geralmente nas cidades e que vão mudando seus hábitos de consumo, porque vão tendo conhecimento desse produto que está consumindo, com bases agroecológicas e também realmente baseado nessa sustentabilidade que tanto se
Então, os resultados também na questão econômica, né, baseado nessa dimensão agroecológica, que visa desenvolver estratégias para o desenvolvimento rural, sustentável local e com oferta de produtos de excelente qualidade, ou seja, aqui estaria também a questão da soberania alimentar, não? Que a cidade ou a região pode se autogerir, né? Ter à sua disposição uma maior quantidade de produtos variados, sem depender tanto de mercados maiores. Também a certificação dos produtos orgânicos, que parece ser um ponto-chave para que esses produtos sejam melhor aceitos no mercado, porque muitos acham que os preços desses produtos são muito maiores, mas se nós vamos realmente perguntar numa feira para um produtor de orgânico e um produtor não orgânico, nós vamos ver que às vezes nem há diferença, né? Aqui, pelo menos na região, nem há diferença de um produto para outro, assim que, vamos dizer, se pode considerar que é muito caro, né? Não é assim. Depende de região para região, claro. E a dificuldade encontrada pelos agricultores para aceitação desses produtos por parte dos consumidores, porque há muita desconfiança, né? A falta de conhecimento dos mesmos, porque para que ele obtenha esse selo, a cada 6 meses, essa certificação ela é fiscalizada dentro da propriedade, é feita todos uma série de registros, então assim, as certificadoras, né? Que podem ser públicas, privadas ou também podem ser feitas pelos próprios agricultores através da certificação participativa. Então, existe uma série de processos, né, que são levados em consideração, por isso o consumidor pode comprar esse produto com a certeza de que realmente está sendo fiscalizado. E por último, a política, né, a dimensão política, que traz aí a soberania alimentar e nutricional, porque essa questão, né, da soberania ou da segurança alimentar também, que é muito, vamos dizer assim, solicitada hoje dentro dessa questão sustentável, né? O governo do estado que incentiva esse tipo de produção, né, por meio de programas como o Programa Estadual de Alimentação Escolar, o PEAI, e também através, atualmente, né, de uma ferramenta que chama PMO, né, que é Programa para Orgânicos, e que traz a Tecpar aqui da região como uma certificadora que está incentivando, então, esses produtores de orgânicos para que sejam certificados e possam atender essa política pública da alimentação escolar. Então, os governos, né, essa é uma das reclamações dos agricultores e produtores de orgânicos, que os governos não dão muito valor e incentivos fiscais aos produtores de orgânicos. Também a dificuldade dos empréstimos, né, e etc. Ainda temos aí como a questão cultural e ética. Então, o próprio agricultor tem que fazer essa mudança interna para mudar da agricultura convencional com o uso de agrotóxicos e sem esse conhecimento, né, desse resgate, recuperação e manutenção dos recursos naturais. Então, ele tem que fazer uma mudança interna, uma mudança cultural, uma mudança de valores, né? Entra a questão ética também, para que essa transição realmente ocorra, porque ela tem seu tempo e depende de propriedade para propriedade. E sair dessa cultura do uso de agrotóxico, que é muito incentivada, né? E é algo que foi fortemente inserido no meio rural. Que você não consegue produzir se não usar agrotóxico, e isso não é verdade, né? Se sabe através dessas pesquisas, né, da agricultura orgânica, que sim, é possível, que se pode produzir sem esse uso de agrotóxico. E a agricultura orgânica biodinâmica, né, que é uma aprendizagem com a própria natureza, com os ciclos da natureza. Então, ela vai além, né, de toda essa questão de conservação de meios naturais e vai mais profundo, né? Também a questão ética,
que uma pequena parcela da população, né, busca essa mudança positiva, mas se está vendo que isso se está expandindo, porque as pessoas se estão dando conta, né, que suas doenças crônicas têm origem na sua alimentação, na sua dieta diária. E a preocupação também dos agricultores com as gerações futuras, né, com a preservação e solidariedade com as gerações futuras, que é um ponto muito importante. Então, para finalizarmos nossa conversa, também temos aí as considerações finais dessa pesquisa, que levou a certas conclusões, ou seja, que a falta de conhecimento sobre os produtos vendidos e consumidos é um fator cultural e que também existe a resistência para mudar a forma de plantar e consumir. Então, nós temos na nossa mente que orgânico é caro, então eu não busco orgânico porque ele é caro, e não é assim, né? Nós temos que ir mudando essa nossa forma de pensar, de sentir, porque em realidade ele traz muitas e muitos benefícios. Por exemplo, você vai gastar um pouquinho mais com orgânico, vai gastar menos com remédios. Se você cuida da sua saúde, você não tem que tratar as suas doenças, né? Isso é um dito, né? Um ditado. Também a conscientização quanto à segurança, né, e soberania alimentar, então isso são temas que foram tratados também por outros pesquisadores. Aprender a produzir alimentos que atendam à demanda do momento atual e com critérios de sustentabilidade e agroecologia, como foi mostrado ao longo da pesquisa, né, essa necessidade disso. Também o apoio de órgãos públicos, né, de universidades, técnicos, cursos com bases na educação alimentar. Então, tudo isso, na educação alimentar e ambiental, né? Então, tudo isso vai ajudar essa mudança de paradigma, né? O incentivo da parte dos consumidores que buscam uma vida mais saudável, com alimentos nutritivos, que preservem e recuperem os recursos naturais, né? E criando ainda essa questão ética, né? Que é a solidariedade para com as futuras gerações que podem também usufruir desse planeta. E pouco divulgadas as ações práticas de como fazer essa transição, manejo e certificação dos produtos. Vocês perceberam, né, na primeira parte da minha pesquisa, que de 134 estudos, apenas 26 tratavam sobre esse tema da transição. Ficou evidente, né, pelo estudo de casos, que mesmo numa região como essa região noroeste do estado do Paraná, um solo arenoso, né, que por isso é conhecido como arenito caiuá, tem baixa pluviosidade, a agricultura orgânica ela é viável. Esse agricultor que trabalha com a questão da agricultura agroecológica biodinâmica, ele atende uma média de 200 famílias por mês, né? Perdão, por semana, ou seja, são muitas famílias, né? Um agricultor. E nos casos estudados foi possível observar também que muitas das deficiências alimentares, sociais, ambientais e econômicas podem ser diretamente atendidas pela proposta da agricultura orgânica, principalmente seguindo os princípios básicos da ciência da agroecologia e os pilares da sustentabilidade, ou seja, vemos, né, que essa mudança de paradigma ela é urgente e realmente ela é eficaz. Então, trouxe também algumas reflexões, né, que o que se necessita é aprender a produzir alimentos que atendam à demanda do momento atual, com critérios de sustentabilidade, sem degradação dos solos, né, dos recursos hídricos, que é uma questão atual bastante debatida, sem perda da biodiversidade, que o Brasil tem uma mega biodiversidade, também a utilização, né, sem essa utilização de agrotóxicos, de venenos, né, de fertilizantes que tantos danos causam, tanto ao meio ambiente, quanto à saúde humana, quanto aos animais, entre outros. São muitas as incertezas, né? Mas o bem-estar dos seres vivos e das plantas depende dessas questões que nós vamos nos fazendo, dessas perguntas, né? Você sabe que você come? Então agora
alguma coisa nós podemos começar a refletir sobre isso. Como é plantado, como é feito esse alimento, o que ele contém de nutrientes. Então, se perguntar isso na hora de comprar um produto. E aí podem nascer muitas inovações, vamos dizer assim, com suas as respostas criativas e inovadoras. E Balestrin também nos traz uma reflexão que destaca que a agroecologia ela lança a mão de um novo paradigma agrícola em que se pode pensar uma relação inovadora do ser humano com os agroecossistemas, também essa relação que existe entre nós seres humanos e o meio ambiente, os agroecossistemas, porque uma coisa é um ecossistema e outra é agroecossistema, que é onde se produz alimentos para o consumo do ser humano. E a parte de um ecossistema é um sistema ecológico natural. Então, e também em âmbito social que leva assim a autonomia e a soberania local, regional, nacional, com relação ao consumo de alimentos. Produção. Então, a agricultura orgânica é uma possibilidade para os agricultores familiares, para que não tenham mais que deixar suas propriedades e muitas vezes ir passar certas crises e problemas nas cidades, como vemos em muitos casos. Sendo um mercado em expansão que também busca a conservação da biodiversidade ambiental, a segurança alimentar, atendendo tanto os pilares da sustentabilidade como as 6 dimensões da agroecologia. Então, algumas referências bibliográficas, para quem tiver interesse em pesquisar. E agradeço a oportunidade que me foi dada para apresentar esse tema. Aqui tem os meus dados, o meu e-mail, então jose.ag2019gs@gmail.com, meu WhatsApp. Então, quem quiser entrar em contato, eu estou à disposição e que tenham assim um ótimo dia. Muito obrigada.